Imagine-se entrando num supermercado onde os diversos produtos estivessem misturados nas prateleiras. Produtos de limpeza no meio de enlatados comestíveis. Bolachas com artigos de cama, mesa e banho. Produtos perecíveis como queijo, carne, na mesma prateleira das bebidas. Já pensou como seria difícil procurar o produto que você quer? E a marca desejada? Ainda bem que é só imaginação. Os produtos semelhantes são colocados na mesma prateleira e podemos escolhê-los rapidamente. Assim é a tabela periódica. Os elementos com propriedades semelhantes estão juntos para podermos identificá-los. Mas qual o critério utilizado para classificar os elementos? Quais são suas principais propriedades? Como começou esta história? Isto é o que vamos estudar neste volume. Antes da classificação definitiva da tabela que usamos nos dias de hoje, surgiram muitas ideias para a classificação periódica. Vamos conhecer algumas delas. O cientista alemão Johann Dobereiner, em 1829, criou a Lei das Tríades. Em suas análises, chegou à conclusão de que alguns elementos poderiam ser agrupados de 3 em 3, baseado em algumas semelhanças. Como exemplo, temos lítio, sódio, potássio e também cálcio, estrôncio e bário. Em 1862, Alexander Beguier de Chancortot criou a classificação denominada parafuso telúrico, que apresentava as massas atômicas dos elementos em ordem crescente, numa forma espiral traçada nas paredes de um cilindro. Mas essa teoria somente se verificava com elementos químicos com massa inferior a 40. Em 1866, John Newlands, que além de químico era músico, criou a Lei das Oitavas, que dizia que os elementos poderiam repetir suas propriedades. O primeiro elemento apresentaria propriedades semelhantes ao oitavo, como nas notas musicais. Porém, isso só se verificou nos primeiros 16 elementos conhecidos nesta época. A partir de 1869, 2 cientistas apresentaram suas pesquisas e análises, independentes um do outro. O alemão Julius Meyer e o russo Dmitri Ivanovich Mendeleev chegaram a conclusões muito semelhantes. O trabalho de Mendeleev concluiu que as propriedades físicas e químicas dos elementos se repetiam em função de suas massas atômicas. Com isso, ele pôde prever elementos não conhecidos na época, inclusive suas propriedades. Essa tabela montada por Mendeleev permaneceu por muito tempo, até que, em 1913, o cientista inglês Henry Moseley constatou que as características de cada elemento estão relacionadas com a carga nuclear de seus átomos, ou seja, número de prótons igual número atômico. A partir daí, a lei periódica que vigora até hoje é a de Moseley. As propriedades dos elementos são função periódica de seus números atômicos. Vamos conhecer então a tabela periódica. Classificação da tabela. A tabela periódica está dividida em períodos e grupos ou famílias. Vamos ver primeiro os períodos. O que são períodos? São as linhas horizontais da tabela. E o que eles indicam? Indicam o número de camadas de cada elemento. Um elemento que possui 2 camadas está localizado no segundo período. O que tem 6 camadas está no sexto período, e assim por diante. Na tabela periódica, temos 7 linhas horizontais, ou seja, 7 períodos. Todos os elementos que estão na mesma linha possuem o mesmo número de camadas. Agora que já entendemos os períodos, vamos ver os grupos ou famílias. A tabela periódica contém um total de 18 famílias. Elas são constituídas por elementos representativos, famílias A, e por elementos de transição,
Famílias B. Como representamos uma família? Por números arábicos de 1 a 18, forma adotada pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, ou por algarismos romanos seguidos pelas letras A e B. Vamos ver cada uma dessas famílias. Famílias A. Como vimos, as famílias A compreendem os elementos representativos. Eles recebem esse nome por apresentarem propriedades mais regulares que os outros. E o que eles têm em comum? Eles apresentam seu elétron mais energético nos subníveis S ou P. Recordando, o que é elétron mais energético? Você já deve ter aprendido a fazer a distribuição eletrônica dos elementos. O último elétron a ser distribuído nos orbitais é o mais energético. Veja este exemplo. Elemento cálcio de número atômico 20. Distribuindo seus elétrons pelo diagrama de Linus-Pauling, teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O último elétron entrou no subnível S. Nas famílias A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A ou 0, o número da família indica o número de elétrons da camada de valência, que é a camada mais externa do elemento. Além disso, essas famílias recebem nomes especiais. Família 1 ou 1A, metais alcalinos. Família 2 ou 2A, metais alcalino-terrosos. Família 13 ou 3A, família do boro. Família 14 ou 4A, família do carbono. Família 15 ou 5A, família do nitrogênio. Família 16 ou 6A, calcogênios. Família 17 ou 7A, halogênios. Família 18 ou 8A, gases nobres. Os elementos de uma família apresentam propriedades químicas semelhantes, ou seja, todos eles apresentam a mesma configuração eletrônica em sua última camada. Veja os exemplos. Família 1A. Temos como exemplo o lítio de número atômico 3. Sua distribuição eletrônica será 1s2, 2s1. Temos aqui um elétron na camada mais externa. Vejamos agora o sódio de número atômico 11. Sua distribuição eletrônica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Também possui um elétron na camada mais externa. Como podemos observar, todos os elementos desta família terminam em S1, ou seja, tem a mesma configuração na camada de valência. Se pegarmos alguns exemplos da família 4A, teremos cálcio de número atômico 6. Sua distribuição eletrônica será 1s2, 2s2, 2p2. Isto quer dizer que possui 4 elétrons na camada de valência. Se formos ver o silício de número atômico 14, teremos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Também 4 elétrons na camada de valência. Note que a mudança que ocorre entre um elemento e outro é no número de camadas, mas a configuração da camada de valência é igual. Este quadro mostra a configuração eletrônica da camada de valência de cada família A. Família 1A. Metais alcalinos. Configuração eletrônica da camada de valência NS1. Família 2A. Metais alcalino-terrosos. NS2. Família 3A. Família do boro. NS2NP1. Família 4A. Família do carbono. NS2NP2. Família 5A. Família do nitrogênio. NS2NP3. Família 6A. Calcogênios. NS2NP4. Família 7A.
halogênios NS2, NP5. Família 8A, gases nobres NS2, NP6. Observação: N representa a última camada de cada elemento. Vamos ver se você entendeu? Por exemplo, dado o elemento X de número atômico 13, indique a família e o período a que ele pertence. Fazendo sua distribuição eletrônica, temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Podemos concluir que sua última camada é a terceira, portanto, N igual a 3, e está no terceiro período. O subnível mais energético é o P, portanto, pertence à família A. 3 elétrons na camada de valência, portanto, família 3A. Então, o elemento pertence à família 3A e está no terceiro período. Visualizando na tabela, as famílias A localizam-se nos blocos S e P. Vamos estudar agora as famílias B. As famílias B são constituídas pelos elementos de transição. Eles são chamados assim por não apresentarem as mesmas regularidades que os representativos. Sua principal característica é que os elementos destas famílias apresentam seu elétron mais energético nos subníveis D ou F, que estão no penúltimo nível dos elementos. Os elementos que apresentam o subnível D como mais energético são denominados de transição externa, e os que apresentam o subnível F são os de transição interna. Esses últimos estão nas duas linhas separadas da tabela. São as séries dos lantanídeos e dos actinídeos. Como determinamos se um elemento pertence às famílias B? Seguindo o esquema seguinte. Pelo diagrama de Linus-Pauling, fazemos a distribuição eletrônica do elemento. Se ela terminar em F, pertence às duas séries já citadas, a dos lantanídeos e actinídeos. Agora, se terminar em D, teremos a seguinte classificação. Um elétron, D1, família 3B. 2 elétrons, D2, família 4B. 3 elétrons, D3, família 5B. 4 elétrons, D4, família 6B. 5 elétrons, D5, família 7B. 6 elétrons, D6, 7 elétrons, D7, 8 elétrons, D8, família 8B. 9 elétrons, D9, família 1B. 10 elétrons, D10, família 2B. As famílias 1B e 2B deveriam ser 9B e 10B pela lógica, não é? Porém, levam essa numeração pois sua camada mais externa é muito semelhante às famílias 1A e 2A. A configuração final dos elementos do bloco D é N-1 vezes D elevado de 1 a 10, onde N é a camada de valência do elemento e o subnível D comporta de 1 a 10 elétrons. N-1 representa o penúltimo nível. A configuração final do bloco F é N-2 vezes F elevado de 1 a 14, onde N também é a camada de valência do elemento e o subnível F comporta de 1 a 14 elétrons. Assim, N-2 é o antepenúltimo nível. Veja os exemplos. Titânio de número atômico 22. Sua configuração eletrônica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Isso significa que o elemento possui 2 elétrons no subnível D. 3 é a penúltima camada. 4 é a camada de valência. Portanto, o elemento está na família 4B, quarto período. Lantânio de número atômico 57. Sua configuração é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10,
4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f1. 4 representa a antepenúltima camada e 6 é a camada de valência. Como termina em F, o elemento pertence à série dos lantanídeos. Classificação dos elementos segundo suas propriedades físicas. Os elementos da tabela apresentam uma classificação segundo suas propriedades físicas. Eles são classificados em metais. Compõem a maior parte da tabela, aproximadamente 2/3. Quanto às suas propriedades físicas, são bons condutores de calor e eletricidade. São maleáveis, ou seja, têm facilidade em transformar-se em lâminas. São dúcteis, ou seja, transformam-se em fios. E apresentam brilho. Em condições ambientes, são sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido. Ametais. Possuem propriedades contrárias aos metais. São eles: carbono, fósforo, enxofre, selênio, iodo, astato, sólidos. Bromo, líquido. Nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro, gasosos. Os ametais são maus condutores de calor e eletricidade e não apresentam brilho. Semimetais são 7 e apresentam propriedades intermediárias entre os metais e os ametais. Em condições ambientes, são sólidos. São eles: boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Gases nobres. Nas condições ambientes, são gasosos e possuem grande estabilidade, mas não se combinam com outros elementos. Eles são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Duas exceções da tabela. O hidrogênio é representado na família 1A por apresentar um elétron no subnível S da camada de valência, 1s1, mas apresenta propriedades químicas diferentes dos metais alcalinos. O hélio, apesar de não apresentar 8 elétrons na camada de valência, pertence aos gases nobres, que possuem 8 elétrons. Seu número atômico é 2. Propriedades periódicas dos elementos. Você já ouviu esta frase? Visite o dentista periodicamente, de preferência de 6 em 6 meses. Isto realmente é importante e vamos usar este exemplo para uma comparação. A cada 6 meses repetimos a mesma tarefa: ir ao dentista. Assim funcionam as propriedades periódicas. Elas se repetem em intervalos regulares, ou seja, periodicamente, e estão ligadas ao aumento do número atômico desses elementos. As principais propriedades periódicas são raio atômico, energia ou potencial de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade. Vamos ver cada uma delas. Raio atômico. De maneira simples, podemos dizer que o raio atômico é a medida do tamanho do átomo. Porém, é difícil medir seu tamanho, uma vez que não se sabe até que ponto vai a nuvem eletrônica de um átomo. Teoricamente, dizemos que o raio do átomo é a distância entre seu núcleo e sua camada mais externa. Considerando o átomo como sendo uma esfera, podemos representá-lo com este desenho. Sua medida é em picômetro, que corresponde a 10 elevado a menos 12 metros. Para compararmos o raio de um átomo, devemos levar em conta seu número de camadas e seu número de prótons. Quanto maior o número de camadas, maior o seu raio. Exemplo: lítio de número atômico 3. Sua configuração eletrônica será 1s2, 2s1, portanto, 2 camadas. Vamos ver agora sódio de número atômico 11. Sua configuração é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, portanto, 3 camadas. Desta forma, podemos concluir que o sódio é maior que o lítio.
Se os elementos comparados possuem o mesmo número de camadas, terá o maior raio aquele que possuir o menor número de prótons, pois, quanto maior o número de prótons, maior a carga nuclear, ocasionando grande força de atração sobre seus elétrons, o que faz com que o tamanho se reduza. Veja como fica esta variação na tabela periódica. Nas famílias, o raio atômico cresce de cima para baixo, pois é nesta ordem que aumenta o número de camadas. Já nos períodos, o raio atômico cresce da direita para a esquerda, pois os elementos localizados à direita possuem mais prótons e, portanto, ficam mais encolhidos, apresentando um raio menor. Energia de ionização. É a energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Esse estado físico facilita a retirada dos elétrons. Esta propriedade está ligada diretamente ao tamanho do átomo. Vejamos o exemplo. Quanto mais afastado do núcleo o elétron estiver, mais fácil será para ele sair do átomo, sendo necessária pouca energia para removê-lo. Então podemos dizer que quanto maior o seu raio, menor será sua energia de ionização. Quanto mais perto do núcleo o elétron estiver, mais energia será necessária. Se removermos mais de um elétron do mesmo átomo, a sua segunda energia de ionização será maior do que a primeira, pois a proximidade do núcleo é maior. Na tabela, esta propriedade é representada de forma contrária à do raio atômico. Nas famílias, a energia de ionização cresce de baixo para cima, pois quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Desta forma, também nos períodos esta energia crescerá da esquerda para a direita. Afinidade eletrônica. Também denominada eletroafinidade, é a medida da energia liberada quando um átomo no estado gasoso puxa um elétron para sua eletrosfera. É a situação inversa à energia de ionização. Essa propriedade também está relacionada com o raio do átomo. Usando o esquema anterior, temos um átomo com 5 camadas e outro com 3. Quem atrairá elétrons com mais facilidade? O átomo que possui menor raio, pois o núcleo fica mais próximo para atrair os elétrons. Então, quanto menor o raio de um átomo, maior será sua afinidade eletrônica. Na tabela, as famílias têm sua afinidade eletrônica aumentada de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita. Note que esta propriedade não se aplica aos gases nobres, pois eles são estáveis. Eletronegatividade. É a força de atração que existe entre os elétrons de uma ligação, ou seja, a capacidade de um átomo em atrair elétrons. Essa propriedade, assim como a afinidade eletrônica, também não é aplicada aos gases nobres devido à sua estabilidade. Quanto menor o raio atômico, maior será a atração entre o núcleo e os elétrons, aumentando assim a eletronegatividade. Veja a variação da eletronegatividade na tabela. Nas famílias, aumenta de baixo para cima e nos períodos, da esquerda para a direita. Eletropositividade. É o inverso da eletronegatividade. É a capacidade de um átomo em perder elétrons. Quanto maior o raio atômico, menor a atração existente entre o núcleo e os elétrons, facilitando sua perda. Os elementos mais eletropositivos da tabela são os metais, que possuem grande tendência em perder elétrons. Assim, a eletropositividade nas famílias aumenta de cima para baixo e nos períodos da direita para a esquerda. É importante lembrar que a eletronegatividade e a eletropositividade são medidas comparativas. Algumas aplicações importantes dos elementos mais usuais da tabela periódica.
Neste tópico, a intenção é a de que você conheça como os principais elementos da tabela estão presentes em nosso cotidiano. Como você já viu, a maior parte dos elementos da tabela são metais. Eles estão presentes em diversos setores. Vamos ver alguns. Alumínio, fabricação de janelas, portas, panelas, ligas para a construção de automóveis, barcos, papel de alumínio e embalagem. Magnésio, fogos de sinalização, rodas de liga leve, flash de máquinas fotográficas. Lítio, presente em combustível para foguetes, bateria para marca-passo, aditivos para graxa. Cálcio, adubo químico, gesso, cimento e concreto e remédios. Sódio, sal de cozinha, soda cáustica. Potássio, adubo químico, vidro, lentes. Chumbo, protetor contra radiação, solda, munição, acumulador em bateria de chumbo. Cobre, arames, cabos elétricos, medalhas, ligas metálicas, panelas. Níquel, moedas, bateria carregável. Zinco, calhas para casas, proteção para metais, aditivos para borrachas, ligas metálicas em latão. Mercúrio, termômetros, barômetros, na odontologia como amálgamas para obturações, separação do ouro no garimpo. Vamos ver agora a utilização de alguns ametais. Carbono, grafite para lápis e eletrodos, presença no gás natural, na gasolina e demais derivados de petróleo, além do diamante. Nitrogênio, líquido para a conservação de sêmen, preparação de amoníaco, combustível para foguetes, adubos, explosivos. Oxigênio, comburente para queima, importante gás para a respiração de animais e vegetais. Cloro, desinfetante de água, branqueador de indústrias de tecido e papel. Flúor, aditivo para a pasta dental, gravação em vidros. Existem muitos outros elementos que não foram citados. Como você pode notar, a necessidade de organizá-los é grande. Graças a essa organização periódica, foi possível identificar as propriedades dos elementos e, assim, criar todos os materiais que nos rodeiam e, provavelmente, muitos outros que aparecerão futuramente. E se você quiser aprender mais sobre os elementos químicos e a tabela periódica, pesquise a utilidade de outros elementos. Você vai descobrir algumas muito interessantes.